Estamos aqui na residência do senhor Alessandro Nóbrega, é um homem de diversos talentos, pintor, escultor, poeta, e vamos ter o privilégio hoje de conhecer melhor o trabalho dele. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Gilberto. Como vai? É um prazer estar aqui na sua casa, porque nós somos admiradores do seu trabalho e gostaríamos que você nos falasse um pouco, iniciando, por exemplo, contando como começou esse seu interesse pela pintura. Olha, eu sempre tive um interesse pela imagem. O desenho também foi uma coisa presente desde a minha adolescência. Então, acho que com o tempo isso foi criando um sentimento de poder expressar alguma coisa que eu sentisse, que eu admirasse com a cor também. Você chegou a fazer cursos nessa área ou se considera um autodidata? Não, eu sou autodidata. Eu tenho uma de minhas características é a curiosidade. Então eu sempre vou procurando descobrir uma maneira de fazer aquilo que me interessa, me dá vontade. E uma delas é a pintura, por exemplo. Além da pintura, quais outras manifestações artísticas você tem buscado? Olha, eu gosto de escrever algumas poesias. Até bem pouco eu estava falando com você de alguns concursos que eu participei. Gosto também do desenho. A pintura é uma coisa muito próxima do desenho, né? Não há como você dissociar. A escultura eu comecei, fiz um tempo, trabalhei com pedra-sabão, mas infelizmente por um problema de alergia que eu tive ao material, eu terminei desistindo da pedra-sabão, mas eu acredito que em algum momento eu vou retornar para isso. Você teve alergia à pedra em si ou outra coisa? Ao pó da pedra, ao pó que ela soltava, começou a dar uma alergia nas mãos e aí eu desisti dela. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses concursos de poesia dos quais você participou. Pega aí o livro, por favor, e fala aí um pouco para a gente. Na verdade foram dois. Foi o Poetize, um concurso nacional de novos poetas que aconteceu esse ano, 2014, da editora Vivara. É um concurso nacional. E o outro foi o concurso de poesia Luiz Carlos Guimarães, onde eu tive menção honrosa, que aconteceu no ano de 2013. Aconteceu no ano de 2013. Aí eu lhe pergunto, no caso desse concurso aí, houve uma repercussão a nível de Estado, a nível nacional também? Não, ele hoje é considerado o maior concurso de poesias do Estado, né? O concurso Luiz Carlos Guimarães. Há uma divulgação por parte da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte. Todos os anos acontece uma edição desse concurso. Muito bem. Então agora nós vamos ter a oportunidade de ver algum dos trabalhos feitos por Alessandro Nóbrega. Recentemente você fez uma exposição. Fale um pouco sobre essa exposição e o alcance que ela teve. Na verdade foi a minha primeira exposição de pintura, né? Eu já tinha mostrado em alguns outros momentos culturais aqui em Santa Cruz alguns trabalhos meus, mas uma exposição exclusivamente de meus trabalhos foi a primeira vez em que eu escolhi o momento da festa de Santa Rita de Cássia, que é uma festa assim, muito significativa, muito grande para a nossa cidade, onde atrai muita gente de vários lugares. Então, eu aproveitei a oportunidade para realizar com os trabalhos que eu vinha acumulando já há algum tempo. E o resultado foi satisfatório? Sim, eu acredito que sim. Eu, pelo menos, gostei muito da quantidade de pessoas que visitaram, dos comentários que foram feitos. Eu acredito que tenha sido, para mim, foi estimulante para continuar fazendo os meus trabalhos. É uma pena que você tenha vendido muitos trabalhos que a gente poderia mostrar hoje aqui para os nossos telespectadores, mas de alguma maneira você ainda tem alguns quadros aqui, vamos ter a oportunidade de conhecê-los agora. Vamos conosco. Bom, temos aqui uma primeira obra de arte, eu particularmente acho ela muito interessante, e ela me lembra um pouco as gravuras da literatura de cordel. Fale um pouco aí sobre esse trabalho. Gilberto, como eu falei no início, eu sou um experimentador, né? Esse trabalho aí é feito com uma caneta chamada caneta Posca,
que é uma caneta que é usada também para fazer gravuras em pranchas de surf, em skates. Então eu fiz uma experimentação delas na tela de tecido, né? E é um desenho abstrato, né? Com uma imagem que surge, é uma imagem consciente que vai surgindo na hora em que eu começo a desenvolver o desenho. Não é nada elaborado anteriormente, eu apenas vou desenhando, vou pintando, e aí tem esse resultado aí. Você participa de diversos estilos, né? Você tenta vários estilos diferentes de pintura, é isso? Na verdade, é a pintura abstrata. O momento em que eu estou vivendo agora é a pintura abstrata. Agora, as técnicas é que eu tenho variado bastante. No momento, eu tenho me detido um pouco mais nesta daqui e num outro quadro que nós vamos ver, que eu estou fazendo uma série desses quadros, mas você vai ver que a maioria dos quadros tem técnica mista, técnicas diversas, em que é possível perceber que eu estou experimentando também. Muito bem. E agora vamos ver aqui este grande quadro, né? Este grande quadro, você vai nos falar um pouco sobre ele, porque a gente vê que é uma pintura abstrata e você vai nos falar um pouco sobre o processo de composição dela. É uma pintura abstrata, como você falou, né? O título desse quadro é Cores. Foi o quadro que nós utilizamos. Eu digo nós, eu e Buca Dantas, que é um amigo meu, cineasta aqui do estado, que fizemos um trabalho de fotografias também com ele. Eu produzi o quadro, é também um quadro onde você observa que desde a espátula, o uso da espátula na pintura, massa acrílica, né? É um quadro de uma dimensão razoavelmente grande. E aí nós fizemos microfotografias, e dessas foram feitas praticamente quase 2.000 fotografias, e fizemos uma triagem de 32 que foi colocado na exposição desses fotogramas, como diz o meu amigo Buca Dantas. Você vai ter a oportunidade de mostrar esse trabalho que foi muito interessante. A partir desta pintura foi feito um trabalho de produção de quadros que foram fotografados e revelaram detalhes magníficos. Em média, você levou quanto tempo para fazer esse trabalho? Você diz a pintura do quadro? Sim, é a original. O quadro, acho que uma semana foi o tempo que eu gastei para produzi-lo. E aí teve o desdobramento com o trabalho dos fotogramas, né? Que cada um transformou-se em um novo quadro, uma nova pintura praticamente. Exatamente. Vamos ter a oportunidade de ver isso já já. Bem, agora vamos dar uma olhadinha nos fotogramas, trabalho feito pelo cineasta Buca Dantas a partir de uma pintura feita por Alessandro. Alessandro, fale um pouquinho aí sobre esse trabalho que eu achei particularmente tão interessante. Olha, surgiu de uma maneira muito inusitada. Eu solicitei a Buca para vir fazer aqui uma fotografia do quadro que nós falávamos agora há pouco, né? O quadro Cores. E em uma dessas fotografias em que ele preparava ainda a máquina, ele tirou uma fotografia bem pequena, de uma parte bem pequena do quadro, e observou que era uma imagem completamente diferente dessa imagem, como se criasse um novo quadro. E aí surgiu a ideia de fazermos diversas fotografias a partir daí. Quantas fotografias vocês chegaram a fazer? Ele tirou praticamente quase 2.000 fotografias. E dessas 2.000, nós selecionamos 32 para fazer a exposição. Muito interessante esse trabalho. Você sabe dizer se esse trabalho é um trabalho inédito dessa natureza? A partir de uma pintura abstrata, se conseguir abstrair o que tem nos mínimos detalhes? De fato, eu não sei se alguém já fez um tipo de experimentação assim, né? Mas é uma linguagem bem interessante, misturar a pintura com a fotografia nesse aspecto. Conseguir fotografar detalhes que muitas vezes passam despercebido ao olhar, e você poder perceber um outro mundo, uma outra imagem dentro daquela imagem, porque
quem olha o quadro, naturalmente ele faz uma composição do todo, não faz esses recortes, né? Mas é bem interessante isso aí. Uma maneira de mostrar que não apenas no todo, mas também nos detalhes existe uma beleza. É um novo universo, uma nova perspectiva em que você pode olhar. E dá até para filosofar um pouco nisso aí, né? Dá para filosofar um bocado em cima disso daí. Eu achei muito interessante e a gente viu que lá na sua exposição que o efeito foi muito positivo. Eu fiquei muito satisfeito, né, que as pessoas puderam de alguma maneira se empolgar com aquilo que a gente tinha produzido, né? Isso é muito bom, empolgante, estimulante para quem faz o trabalho. Muito bem, Alessandro. Eu gostaria que você nos falasse sobre esta bela pintura aqui, nos dissesse qual é a influência que você teve para fazer esse quadro, o que é que você pretendeu, se teve alguma intenção e também assim o nome. Olha, quando eu começo a pintar com esse objetivo de ser uma pintura abstrata, a princípio eu não tenho nenhuma ideia pré-formada. Então eu vou colocando as cores e vão surgindo as imagens. Como eu falei para você, é muito inconsciente e tem um caráter também emotivo, emocional na coisa, né? Então, esse quadro aí, por exemplo, é Equilíbrio. De repente, essa imagem que vem, surge de algo que está tentando levantar, está tentando se equilibrar, né? Então, por isso, esse nome aí dele. Mas aí tem com certeza outros elementos, né, inconscientes, também conscientes, claro, não poderia deixar de estar presente no quadro, que vão dar essa condição do quadro também ter outras leituras para quem olha. O meu interesse é que o quadro ele também seja plural, não tenha só o meu olhar, mas o olhar do outro, que vê, como por exemplo, na exposição, a gente via pessoas que olhavam para os quadros e dizia: ah, que interessante. Outros, não gostei. Outros, isso não existe, eu não estou vendo nada, mas de alguma maneira aquilo mexe com a pessoa, com o sentimento dela. Então, e outros discursos que possivelmente surgirão com o passar do tempo, né, de outros olhares sobre os quadros. Isso que eu acho que o que torna a pintura, o quadro, a obra de arte, se assim eu posso chamar, é interessante, essa pluralidade que ela pode ter de leituras. É interessante, a gente lembra, você falando sobre pessoas que a princípio não gostam, a gente se lembra de grandes nomes da pintura universal que a princípio tiveram suas obras rejeitadas, né? E posteriormente, alguns infelizmente depois que haviam morrido, seus quadros, Pablo Picasso hoje em dia é um grande nome, né? E houve alguns até que viveram na miséria, né? Viveram na miséria. A propósito, gostaria que você falasse um pouco para a gente. Você tem um curso na área de psicanálise, né? Sim. Você realmente acredita que esse estilo de pintura, a pintura abstrata, ela termina revelando o inconsciente do artista? Sim, com certeza tem elementos do inconsciente, né? Isso não surge absolutamente do nada, mas são coisas que talvez eu não tenha. Se você me perguntasse o que são, eu não saberia dizer. Algumas sim, mas também não vou dizer, porque é muito pessoal também, né? É muito intimista. Eu considero minha obra muito intimista, né? Vou deixar para que as pessoas descubram. Por exemplo, eu olhando para essa pintura aí me vem uma ideia de cachoeira, né? As coisas realmente é como você está falando, cada qual faz a sua leitura e é essa pluralidade de interpretações que enriquece mais ainda a obra. Agora, como é o nome do quadro? Equilíbrio. No caso dessa pintura aqui, ela também seria uma pintura abstrata. Mas aqui claramente a gente vê que você já fez com uma intenção. Concorda? Sim. Essa daí, embora um abstrato já figurativo, né? Você identifica uma imagem, mas não é uma imagem realista, né? Para as pessoas entenderem melhor a questão do figurativo abstrato, né? Teve um desenho primeiro nesse aí,
para depois sair a pintura que eu coloquei. O título desse quadro é o Cristo Blue. E aí esse colorido, né, no rosto dele, a intenção foi trazer um pouco da emoção, porque eu sempre vejo como é comum as pessoas falarem da emoção que aparece no rosto das pessoas. Alguém ficou vermelho de vergonha, ficou verde porque passou mal, desbotou, alguma coisa dessa natureza, né? Por isso aí também, eu acho que toda a emoção humana do Cristo nesse aspecto aí. Esse azul que é dominante na tela, até o nome, né, o Cristo Blue, ele teria algum significado especial de quê? Não, foi uma escolha assim ao acaso mesmo, né? Eu acho que para sair um pouco do cotidiano da cor da pele. Muito interessante. Bom, e aqui nós temos um quadro diferenciado, porque além dos aspectos assim da pintura, temos também a parte poética, né? São poesias de sua autoria. Eu gostaria que você lesse aí para a gente os poemas que aparecem nesse quadro. Sim, a primeira lá de cima é: céu sem lua, em noite nublada, choram as estrelas. A do meio aqui: uma borboleta pousa na flor. Ao levantar voo, deixa marcas de saudades nas pétalas. A de baixo: tarde que se arrasta, o sol espera a lua. Vem a nuvem e cobre os dois. Esse é um tipo de poesia de origem japonesa? A intenção era fazer quase um haikai, né? Que é um estilo de poesia japonesa onde você tem três versos, né? Mas eu não considero haikai, porque dizem que para se fazer um haikai é preciso viver 50 anos. Eu ainda não completei os 50, ainda não deu para fazer nenhum haikai, né? Mas a ideia desse quadro aí, você pode, como eu falava antes, né? A diversidade de técnicas que eu utilizo. E aí eu tenho uma influência muito forte de um pintor americano chamado Basquiat, né? Que ele trabalhava um pouco com essa coisa do grafite, essa forma de fazer a pintura, né? Que continua uma pintura abstrata também. Como é o nome desse quadro? Daphne é o título dele. Daphne. Aí, então essa pintura aí, você teve essa influência de Basquiat e foi do mesmo processo. Você foi pintando, e o resultado final é sempre surpreendente. Eu sempre começo com essa não intenção, né? Na maioria das vezes. Chega um determinado momento que aí, de fato, já se torna uma coisa consciente, né? Eu já vou sabendo o que é que eu vou querendo, o que é que está aparecendo, aí eu já vou colocando aquilo realmente de uma maneira mais consciente mesmo, né? De saber aonde eu quero chegar. E aqui temos dois quadros. Aqui nós temos dois quadros, assim, um estilo abstrato, mas assim aparentemente um pouco diferente. Inclusive você me falou que foi elogiado, né, a respeito desses quadros, e alguém disse que era um rumo a ser seguido na sua obra. Eu acho que assim, a gente tem que ouvir as pessoas, principalmente que estão ligados à área de artes, né? Um amigo meu, Mathieu, né, que é um francês que reside aqui no país e também é um artista, né, colocou que achou muito interessante esse tipo de pintura, né, que eu tinha feito aquele primeiro, esses dois na verdade, e ele disse achava que era interessante que eu continuasse nessa mesma linha. E aí eu estou fazendo uma série desses quadros aí, como daquele outro lá da caneta Posca, né, que eu falei para você naquela hora, para posteriormente fazer uma outra exposição desse trabalho. E qual o nome desse quadro aqui? Olha, na verdade é algo que ainda estou trabalhando, né? Estou vendo o que é que está saindo, para depois a gente ver o que de fato, que nome eu poderia dar a esse material, né? Todos esses outros eu falei para você, tem nomes, né? Equilíbrio, Cristo Blue, Daphne, o outro lá, Cores. Mas esses aí eu ainda estou trabalhando neles para ver o que é que... Ainda não está acabado o negócio, não.
Sei, então você também assim, com certeza você tem alguma ideia, pelo menos vaga na mente, do que significariam esses quadros, né? A gente fica imaginando mil e uma coisa, e o importante é isso, como você falou, é que as pessoas vão vendo esse tipo de pintura e cada um vai fazendo sua leitura particular. Exatamente. Eu acho que o quadro ele precisa ter essa mágica de atrair o olhar de quem está próximo, né? E aí você ir entrando, mergulhando no quadro e ele te falando alguma coisa, lembrando ou criando novas imagens em que você vai observando o quadro, à medida que você vai observando o trabalho. E é interessante, como você estava falando há pouco, esse tipo de pintura causa um impacto. Às vezes não é positivo à primeira vez, né, à primeira vista, mas você se sente feliz com o fato de que aquilo chamou a atenção, né, e que provocou um impacto, levou a mente a pensar, né, e a se decidir, mesmo que seja negativamente. Não, eu acho que a ideia da arte não é apenas da beleza, mas a ideia do belo na arte vai além disso. A beleza até no grotesco, né? O belo está presente no grotesco também. Então, provocar qualquer emoção, qualquer sentimento diante do quadro, no momento em que você olha para ele, eu acho que é essa a ideia. A arte ela é provocativa, né? Seja uma coisa negativa ou positiva. Você olha para um quadro e você tem uma angústia, um sentimento negativo, né? Ou não, você pode se alegrar com aquilo, né? Exatamente. A arte que não é provocativa perde um pouco a sua missão, né? A minha ideia não é fazer com que a pessoa goste do quadro do ponto de vista de que lindo. Não é esse. O meu objetivo não está aí. Que bom, se você olha para o quadro e diz, cara, que lindo, né? É até gratificante para quem faz o quadro, né? Mas se ele te leva a uma reflexão, melhor ainda. Quem quiser adquirir os seus trabalhos, sabemos que eles estão à venda, quais são os procedimentos, que endereço? As pessoas podem me procurar, né? Pode ser por e-mail, atila33@bol.com.br ou pelo telefone 9638 4817. Essas suas obras, elas têm uma variação de preço de quanto a quanto? Vai depender muito do quadro, do tamanho do quadro, a técnica que é utilizada. É muito relativo isso aí. Mas não é caro não, Gilberto. E além de trabalhar com a pintura, com a poesia, você também tem a sua vida normal, cotidiana, rotineira, como funcionário do IFRN? Sim, hoje eu sou funcionário do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu exerço a função de secretário executivo na instituição. E qual é a sua área de formação? A minha área de formação é letras, língua portuguesa e também formação na área de psicanálise, como você falou há pouco tempo. Que conselho você daria? Eu gostaria que você deixasse uma palavra final aí, para as pessoas que tiverem vontade, se inspirarem no seu trabalho e quiserem seguir a carreira artística. Eu acho que se você tiver o desejo, se tiver o sentimento de fazer algo no campo artístico, você encontra o caminho. É só você, de fato, desejar, querer e ir atrás. Nada pode ser impedimento. Se você não tem uma tela para pintar, mas você tem um pedaço de madeira para esculpir, você tem um papel para fazer um desenho, de alguma maneira você vai conseguir. O que talvez seja muito difícil é quando realmente você não tenha nada, porque eu, pelo menos, não me sinto bem quando eu não tenho uma tela para pintar, não tenho um trabalho para fazer desses que eu gosto de fazer. Isso para mim, vai além do desejo de mostrar o trabalho, mas é uma maneira em que eu encontro de expressar aquilo que eu tenho dentro de mim e poder também, de alguma maneira, suportar esse sentimento dentro de mim, né? A pintura é isso também. Para quem pinta, é uma maneira dele conseguir
entender e conviver com sua própria existência. Muito bem, e chegamos aqui ao final desse magnífico trabalho aqui na casa do Alessandro, admirados com a sua capacidade e desejando muito sucesso, Alessandro, no seu trabalho, tanto como poeta, como pintor e qualquer outra área da arte, que até agora, por onde você tem ido, você tem sido bem sucedido, inclusive em artes marciais. Não, nem tanto mais, né? Eu não tenho mais idade para as artes marciais assim. Mas eu quero agradecer a você, agradecer a todos que prestigiaram na exposição os meus trabalhos e que, se alguém desejar vir conhecer, não precisa vir para comprar. Se quiser vir ver, olhar, pedir alguma explicação, alguma ajuda nesse aspecto, eu estou aberto, estou à disposição, é só me procurar. É isso aí.